E hoje vamos falar sobre acidente de trabalho, a responsabilidade da empresa em relação à vítima, ao trabalhador acidentado, os direitos do trabalhador acidentado, os tipos de acidente de trabalho. Está previsto o conceito de acidente de trabalho no artigo 19 da Lei 8.213 de 91, mas vocês sabem que eu gosto de trazer exemplo prático para esse canal, tá? E não falando só conceitos, teorias. Gosto que o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho identifique o que ele deve fazer na prática, tá? Os direitos dele, tá? Mas é importante a gente falar o quê? Que o acidente de trabalho, ele provoca lesão corporal, tá? E também perturbação funcional. O que seria essa perturbação funcional? Uma redução na sua capacidade de trabalho, seja ela permanente ou temporária, tá? Então, é importante a gente saber esses detalhes aqui. Acidente de trabalho tem o acidente de trajeto, que é também um acidente de trabalho, quando o trabalhador do caminho da sua casa para o trabalho se acidenta e do trabalho para a casa sofre um acidente. As doenças ocupacionais também é um acidente de trabalho, né? E a gente tem as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Mas é importante o trabalhador ter conhecimento em relação às doenças ocupacionais, por quê? Porque elas podem ser até silenciosas, tá? Muitos trabalhadores saem da empresa doentes e acham que não têm direitos, e não é isso. Não é assim que funciona, tá? Então, se você entrou bem na empresa, saudável, com nenhuma doença e saiu doente, fique atento, tá? É um sinal. Se consulte com o advogado do trabalhador, tá certo? Combinado? Vou explicar aqui. A doença ocupacional, ela decorre da sua própria atividade que você faz na empresa. Você desenvolveu, adquiriu essa doença, exercitando, realizando a sua atividade, os trabalhos, né? Executando as atividades próprias decorrentes da sua função, tá? Mas também tem a doença em relação ao agravamento, tá? Ou seja, você já tinha a doença em razão da atividade desenvolvida, da função desenvolvida naquela empresa, acabou agravando, tá? Então, são essas duas opções, digamos assim. Você já tinha a doença e agravou, ou não tinha e desenvolveu em razão da sua atividade. A doença tem que ter relação com o trabalho desenvolvido. Expliquei que acidente de trajeto é considerado acidente de trabalho, assim como as doenças ocupacionais também são consideradas acidente de trabalho. E temos aqui os acidentes de trabalho típicos, um evento que simplesmente aconteceu, sabe aquele, ele se acidentou do nada, pronto, é o acidente de trabalho típico. O trabalhador estava fazendo sua atividade, caiu, quebrou uma perna, machucou o braço, tá? E em todos os tipos de acidente de trabalho, o empregador é obrigado a emitir a CAT, que é a comunicação de acidentes de trabalho. Doutora, mas ele não fez isso no meu caso. Ele pode ser até multado. E se o empregador não fez isso, trabalhadores, aí que você tem imediatamente que consultar um advogado do trabalhador. É muito comum os empregadores não emitirem CAT, não reconhecer a doença ocupacional, que é aquela desenvolvida em razão da atividade do trabalhador, adquirida, agravada. É muito comum isso acontecer. Então, atenção dobrada às doenças ocupacionais, tá certo? Os direitos do trabalhador acidentado. Quais são os direitos? Vamos lá. A empresa, o patrão, ele tem obrigação de proporcionar um ambiente de trabalho digno, seguro e saudável para os trabalhadores. Por isso que tem que ser avaliada a responsabilidade da empresa, porque muitas vezes ela não fornece treinamento adequado, não fornece o EPI, que é equipamento de proteção individual devido para aquela atividade, né? Às vezes, e acontece demais, o trabalhador está fazendo uma função que não é dele e acaba se acidentando, tá? Então, esse campo de responsabilidade deve ser analisado também conforme o caso. E atenção às doenças ocupacionais, que são aquelas desenvolvidas em razão do trabalho, né, da atividade que ele exerce na empresa. Por exemplo, tem atividades que é arriscado mesmo o trabalhador adoecer porque é da própria atividade. Exemplo, costureira. Costureira fica muito tempo sentada, às vezes não tem uma postura adequada, ou equipamento, né? A cadeira não tem a ergonomia correta, adequada, e acaba desenvolvendo problema na coluna. Auxiliar de serviços gerais, trabalha muitos membros superiores, trabalho de movimento repetitivo, pesado, exaustivo, também tem muito problema, tanto nos membros superiores, nos braços, ombro, como também na coluna, tá? Operador de telemarketing, problema na audição. Então,
Sim, tem profissões que é da própria atividade, que pode ter essas doenças e são comuns nessas categorias profissionais. E o empregador, ele tem responsabilidade, por quê? Porque faz parte do risco do negócio. E ainda tem as doenças psicológicas, né? As doenças da mente, que é uma doença da alma, na verdade. Se você adoeceu em razão da sua atividade, também é uma doença ocupacional, também é um acidente de trabalho. Exemplo, ansiedade, transtorno do pânico, depressão, burnout, tá? Então, essas doenças de ordem psicológica também podem ser consideradas doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, e você tem sim direitos. Quais os direitos de uma pessoa, de um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho? E aí eu estou falando de acidente de trabalho como um todo, tanto as doenças como uma pessoa que caiu e se acidentou, quebrou a perna, tá? O acidente de trabalho e a doença tem que ter relação com o trabalho. Então, o acidentado, ele tem direito a quê? A estabilidade no emprego de 12 meses após o retorno ao trabalho. Danos morais, danos materiais, e eu coloco aqui nos danos materiais também, tratamento de saúde, de a empresa arcar com o tratamento de saúde, com o plano de saúde. O trabalhador precisa de medicamento, a empresa tem que arcar. Mas aí, trabalhador, tem que guardar os comprovantes de tudo. Eu não tenho como ir para o hospital para fazer o curativo, para fazer mais exame. Preciso pegar o Uber? Guarda também o comprovante do Uber. Isso tudo tem que guardar. Preciso de uma muleta? Comprei a muleta? Guarda também o comprovante, tá? Então, dano material da empresa custear todas essas despesas, esses gastos do plano de saúde. E, a depender da situação, uma pensão mensal vitalícia, a vida toda, tá? A depender da situação, de como foi esse acidente, da gravidade e da sequela, né? De como o trabalhador, infelizmente, ficou. Dano estético, se realmente ficou algum dano no corpo do trabalhador, alguma cicatriz e tudo mais, certo? Então, depende do caso mesmo, deve ser avaliado. E eu sempre vou bater aqui, se você entrou bom na empresa, saudável, sem nenhuma doença, adquiriu uma doença relacionada ao seu trabalho, tá? Fique atento, procure um advogado trabalhista. Doutora, a empresa fez até CAT, eu realmente adquiri uma doença e a empresa até fez CAT, mas aí meu afastamento tá como se fosse auxílio-doença espécie 31, tá errado. Tem que ser auxílio-doença espécie 91, você vai dar uma olhada lá na sua carta de comunicação, né, que é a carta que o INSS defere o benefício. Então, todos esses detalhes tem que ter um acompanhamento de um advogado, tá? Para você também ter acesso e conhecimento em relação a todos os seus direitos. Vou falar aqui de alguns casos interessantes, né, no campo jurídico, e até mesmo de vocês terem conhecimento do que fazer, do que pode ser feito, mas confesso que esse tema acidente de trabalho eu preciso de vários vídeos para falar sobre tudo. E outra informação importante é que quem sofreu acidente de trabalho, se precisar de um afastamento mais longo, os primeiros 15 dias do atestado, quem paga é a empresa. A partir disso, é o INSS, e aí você vai ter que ser encaminhado para o INSS fazer um requerimento, né, de um auxílio-doença. Lembrando, tem relação com o trabalho? Auxílio-doença acidentário, espécie 91. Muita empresa coloca espécie 31 para tirar dela a responsabilidade caso o trabalhador venha futuramente entrar com ação trabalhista. Fiquem de olho. Vamos para os casos práticos que eu gosto muito de trazer aqui para vocês. Notícia de março de 2025, acidente de trabalho com material perfuro cortante gera indenização por danos morais. Aqui aconteceu em Guarulhos, São Paulo. Hospital, viu? Condenou o hospital a pagar a indenização por danos morais no valor de 15 mil à faxineira que sofreu acidente de trabalho envolvendo material perfuro cortante, agulha, né? A mulher precisou fazer uma série de exames e tomar medicações específicas, ou seja, um simples detalhezinho, né? E outra coisa, muita empresa acha que é pouca coisa, não preciso fazer CAT, precisa sim, tá certo? Outro caso de acidente de trabalho, empresa que é de Minas Gerais, notícia de abril de 2024, empresa terá que indenizar trabalhador por acidente de trabalho em garra de trator. O que aconteceu aqui? A indenização foi 6 mil. Normalmente, essas notícias cabem recurso, né? Se a pessoa quiser aumentar o valor, tá? Então, ele foi admitido, esse trabalhador, na função de auxiliar de mecânico e
num momento deixa eu colocar aqui o som, num momento do acidente, ele foi tirar uma madeira que estava entre a biela e o pistão da garra da máquina. Aí foi com o maquinário. Ele tentou retirar puxando com a mão, isso deu ruim. Não conseguiu, então resolveu utilizar a marreta para retirar a madeira que escorregou e bateu em seu antebraço. Aqui foi constatado o quê? O que eu falei até anteriormente, né? Aqui foi constatado que a falta de planejamento e organização da atividade, a pouca iluminosidade, ou seja, um ambiente de trabalho inadequado. Não tinha luz suficiente para esse tipo de trabalho. A ausência de percepção de risco e o uso de EPI sujo. Trabalhador tinha pouca luminosidade, usava equipamento de proteção individual sujo de óleo. Esses fatores foram determinantes para que o acidente acontecesse. Aí a empresa, sim, vai ser condenada, tá? E é assim que acontece, né? Uma informação importante aqui, olha, que saiu essa notícia no passado. A notícia é que uma pessoa morre a cada 3 horas vítima de acidente de trabalho no Brasil, gente. É alarmante o que está acontecendo. Mas vamos aqui para mais notícias, mais casos práticos para vocês. Trabalhadora de frigorífico obtém indenização por adquirir doença ocupacional, caso de doença, tá? Muitas vezes nas doenças a empresa não reconhece, você realmente adoeceu aqui, vou fazer a CAT, você vai receber auxílio doença acidentário, espécie 91. Não, geralmente isso não acontece. O trabalhador vai ter que entrar com a ação, tá? Após ser diagnosticada com a síndrome do túnel do carpo, ela afastou-se por diversas vezes do serviço, com atestado médico e tudo mais. Auxiliar de produção, Mato Grosso, garantiu na Justiça do Trabalho o direito a receber indenização por problemas de saúde adquiridos em razão do serviço. Quanto foi aqui a indenização? Vamos ver se ele fala. E aí ele explica aqui que essa síndrome, né, é uma doença nos nervos da mão, tá? E ela está impossibilitada de exercer a função dela, porque tem muitas dores no punho, né, e em toda a extensão do braço. Deixa eu ver se ele fala aqui. 5 mil, daqui provavelmente houve recurso aqui, tá? Esse caso aqui de trabalhador, recurso é quando o trabalhador ele pode recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho, verificar se dá para aumentar a indenização, tá? Trabalhador tem dedo esmagado após acidente de trabalho e família reclama de falta de suporte da empresa. Comum, infelizmente, a empresa não dá suporte, erradíssimo, obviamente, né? Caso de Salvador, sofreu um acidente de trabalho durante o expediente. Deixa eu ver aqui, parte do dedo médio da mão direita foi atingido por uma chapa de carga e descarga, tá? A família conta que sequer foram informados pela empresa sobre o ocorrido com o rapaz. E o trabalhador já tinha uma certa idade, já tinha uma idade avançada. Aqui não fala da questão de indenização, quanto foi, é mais uma indenização aí com a notícia, com o acontecimento em si, não muito entrando no processo, tá? Mas acontece, certo? Então, esses casos de dedo esmagado, perdeu aqui a falange, a pontinha do dedo, tem direito sim, tá? Tem que ser analisado os direitos, o caso, tá? Olha só, doença degenerativa agravada. Lembra que eu falei que a doença ela pode ser desenvolvida em razão da atividade, do trabalho, mas como pode ser agravada? E aí é uma doença assim, ocupacional que gera indenização, tá? Vamos ver aqui o caso, olha, do Ceará. Para quem não sabe, eu sou do Ceará e advogo para trabalhadores de todos os estados. Mas como? O processo hoje eletrônico é tudo digital, tá certo? Audiência online também, certo? Essa tecnologia favorece muito aí a você ter como advogado o advogado que você confia, tá? Então, que é um escritório que trabalha com trabalhadores de todos os estados. Esse caso do Ceará, né, é uma doença degenerativa, ou seja, é da própria genética dele, mas a empresa tem responsabilidade aqui porque, em razão da atividade que ele exercia, pela falta de zelo, né? Exemplo que a empresa teve aí, a falta de zelo, ele acabou agravando essa condição. Deixa eu ver o que ele era. Ele era motoqueiro entregador. A tarefa dele consistia na coleta e entrega de mercadorias que pesavam 10 a 25 quilos. Aí, se uma pessoa tem uma doença degenerativa na coluna, agravou a situação desse trabalhador já. Esse trabalhador, ele
o Tribunal Regional do Trabalho decidiu que ele tem direito à indenização de apenas 3 mil. Eu achei pouco, sim, mas eu acredito que essa indenização é justamente porque já é uma doença degenerativa na coluna que ele tinha, né? Já ia se desenvolver e a empresa agravou essa doença. Como é que ela... Olha só a irresponsabilidade da empresa. Coloca um trabalhador, falta de empatia total, negligência, coloca um trabalhador com problema na coluna para pegar peso de até 25 quilos. Não tem como a gente engolir certas coisas, tá, trabalhadores? Então, atenção a acidentes de trabalho, acidente de trajeto, as doenças principalmente. Vou trazer mais casos de acidentes, de doenças para vocês entenderem como é que funciona. Se você gostou do vídeo, clica aqui no curtir, segue a gente em todas as redes sociais, @BarbaraAguiarAdvogada, tá certo? Sempre trago vídeos práticos com exemplos aqui para vocês e até o próximo vídeo. Eu sou advogada especialista em direitos dos trabalhadores. Até mais.